A sua mente é uma máquina de sobrevivência e desde que você nasceu, ela vem criando hábitos para que você economize energia e, obviamente, sobreviva. O grande problema é o seguinte, muitos desses hábitos que você foi construindo ao longo da sua vida não são os hábitos que vão te fazer ter sucesso, não são os hábitos que vão te fazer ser feliz. Se você quiser saber quais são os 4 hábitos que podem te ajudar nesse caminho, continua nesse vídeo. Meu nome é Igor Ercovitz e eu sou um treinador da mente. Nesse vídeo eu vou te ensinar 4 hábitos que, na verdade, eu aprendi através de um livro chamado Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. É um livro que eu gosto muito. E ele chama de compromissos, mas eu acredito que você precisa construir hábitos a partir desses compromissos. Então eu vou te ensinar esses 4 hábitos que vão fazer de verdade a sua vida funcionar muito melhor se você colocar eles em prática. Então, bora lá. Bom, a gente nasce com uma capacidade de aprender muito rápido. Por quê? Porque a gente precisa sobreviver. Então as crianças, os bebês, eles têm bilhões de neurônios a mais do que um adulto. A criança, ela precisa aprender muito rápido. Por quê? Porque ela é mais indefesa. Ela precisa, por uma questão de sobrevivência, aprender as coisas com mais facilidade, porque senão ela está em perigo. Vamos analisar uma coisa. Se a gente pega gerações antes das nossas, os nossos pais, eles tinham, e se você for mais velho, talvez você se identifique como essa geração vivendo naquela época. Os nossos pais, eles tinham uns sonhos voltados para ter a casa própria, para ter carro, para ter segurança no trabalho, então para fazer uma faculdade, se formar, arrumar um emprego, de repente até um concurso público, porque isso daria uma segurança, enfim. Não está certo nem está errado, é só uma questão que era muito presente nessa época. Bom, então existe um sonho, né, da sociedade e, obviamente, esse sonho ele foi passado adiante para que chegasse até nós. Esse sonho exterior, ele possui muitas regras e hábitos que, quando um novo ser humano nasce, a gente atrai toda a atenção da criança apresentando a ele essas novas regras e esses novos hábitos. Então, esse sonho exterior usa, muitas vezes, o papai e a mamãe, as escolas, a religião e várias outras coisas, né? A internet hoje muito, para nos ensinar qual é o sonho que a gente precisa ter? Quais são os hábitos que a gente precisa construir para realizar esses sonhos? Então nós fomos aprendendo tudo através de impacto emocional e repetição. No início, são os nossos pais que começam a desenhar quem você vai ser ao longo da sua vida. Você não escolhe a sua religião, por exemplo, quando você está lá. Hoje você pode escolher mais velho e tal, mas lá quando você está nascendo, você não escolhe a sua religião. Você não escolhe muitas vezes os seus valores. Eles já existiam até antes de você nascer. Você já parou para pensar que você nem escolhe o próprio nome? É o seu nome. Você deveria ter esse direito, mas nem isso você escolhe. Ou seja, a gente não tem a oportunidade de escolher quais hábitos a gente quer ter na nossa vida. E óbvio que isso é natural, é normal que isso aconteça. Dia a dia, em casa, na escola, no Instagram, nas redes sociais, as pessoas vão dizendo pra gente como que a gente deve viver. Que tipo de comportamento você deve ter para ter sucesso, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, para ter o corpo, enfim, para tudo hoje, as pessoas dizem como que você deve viver. O mundo nos ensina hábitos que a gente deve ter para nos defender, julgando, analisando, criticando os outros. Para ensinar um cachorro, a gente precisa punir e dar recompensa. A gente treina os nossos filhos, quem a gente tanto ama, da mesma forma. A partir de quê? De um sistema que a gente trata eles, de castigos e recompensas. E a gente cresce com esse sistema, né? Quando a gente faz o que a mamãe e o papai quer, eles dizem pra gente assim: ah, você é muito bonzinho, você é um bom menino, você é uma boa menina, você tá de parabéns. Quando isso não acontece, nós somos maus. Então ser aceito por estarmos agindo de uma maneira correta é tão bom que a gente continua fazendo o que os outros querem que a gente faça. Por quê? Porque a gente tem medo de ser punido, de não ganhar a recompensa. Então a gente passa a fingir ser o que a gente não é, só para agradar. Só para sermos suficientemente bons para aquelas pessoas. Porque a gente aprendeu isso como hábito. A gente tenta agradar os professores na escola, a mídia. Então a gente finge ser o que nós não somos. Por quê? Porque a gente tem medo de sermos rejeitados. Se a gente for rejeitado, por uma questão de sobrevivência, nós estamos em perigo. O medo da gente ser rejeitado torna o medo da gente não ser bom o suficiente. Mais tarde, a gente acaba por nos tornarmos alguém que a gente não é.
A gente se torna cópias, muitas vezes, das crenças da mamãe, do papai, da sociedade que a gente vive, dos amigos que a gente tem. Pode perceber. Reparem na sua vida se não tem alguns hábitos que você olha para os seus pais e você odeia. Você fala assim, ai, papai e mamãe têm mania daquilo. E você faz exatamente a mesma coisa. Você, no fundo, você gostaria de dizer que não, mas você faz exatamente a mesma coisa. Então nós somos tão treinados pelos outros ao longo da vida que em determinado momento a gente nem precisa mais que essas pessoas treinem a gente. Nós mesmos passamos a nos treinar usando as mesmas técnicas de punições e de recompensas. Isso faz com que, muitas das vezes, a gente se coloque naquele lugar de vítima. Aí começa a dizer coisas do tipo, eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir, eu não sou tão bonita, eu não mereço. E por aí vai. Quando você percebe que você deveria mudar, você tenta. Só que as suas certezas aí dentro são tão fortes que qualquer coisa que desafie aquilo que você acredita vai produzir uma certa sensação de insegurança. Entenda uma coisa, uma quantidade bem alta das nossas crenças, das crenças que você tem aí na sua mente, dos paradigmas que você cria aí, não passam de mentiras. Não são reais. E a gente sofre. Por quê? Porque a gente acredita nelas como verdades absolutas. Cada ser humano possui um sonho, pessoal. Mas você não segue esse sonho por medo. Os mesmos medos se manifestam de formas diferentes para cada pessoa, claro, mas a gente experimenta de uma maneira muito semelhante, por exemplo, na raiva, no ciúme, no ódio, na inveja e em várias outras emoções negativas. Esse nosso sonho de realizar alguma coisa muitas vezes pode até se tornar um pesadelo. Por quê? Porque a gente vive nesse estado de medo. Mas você não precisa viver nesse estado de medo. Você pode criar um sonho que seja agradável para você. É impossível você resolver um problema com a mesma mente que criou o problema. A gente está o tempo inteiro contando histórias para nós mesmos de por que não conseguimos aquilo, por que não fizemos isso. E graças a essas muitas histórias você nem consegue ver quem você de fato é aí dentro. Por isso que o maior medo que o ser humano tem não é a morte. Não é a morte. O ser humano, ele vive sofrendo porque ele vive uma dualidade terrível. Com medo de não conseguir realizar o próprio sonho. E olha que loucura, ao mesmo tempo, com medo de assumir o risco de expressar quem você é de verdade, viver esse próprio sonho e não ser aceito por isso. Então você vive nessa dualidade. Aí criamos uma personagem. A gente cria uma personagem de como nós devemos ser para agradar, para sermos aceitos. E a gente acredita nessa personagem. Você trabalha com algo que você não gosta, mas você usa várias desculpas racionais para estar ali. Não, mas é por enquanto, mas me traz dinheiro, mas não sei o que, mas no fundo, na sua essência, na sua verdade, não é aí que você gostaria de estar. Então a sua personagem, ela está na frente, regendo a sua vida. Eu vou te dizer uma coisa que é dura, mas é verdade. Talvez você culpe muitas pessoas de não ter a vida que você gostaria hoje. Mas durante toda a sua vida, ninguém fez você sofrer mais do que você mesmo. E eu sei, talvez você tenha tido uma vida bem difícil. Talvez você realmente tenha encontrado com pessoas que fizeram você sofrer. Se você quer viver uma vida de alegria, realizações, você precisa encontrar coragem para romper com esses hábitos baseados no medo e assumir a sua vida daqui para frente. Porque por mais que a sua vida daqui para trás tenha acontecido coisas terríveis, por mais que tenha alguém que fez algo terrível na sua vida e você fale, não, Igor, não fui eu que mais me fiz sofrer, foi tal pessoa por ter feito aquilo. Eu sei, tem gente que já sofreu muito na vida. Daqui pra frente, quem pode assumir essa responsabilidade é só você. Todos nós nascemos com um grande poder interno capaz de nos fazer realizar tudo aquilo que a gente quiser. Mas, quando a gente constrói esses hábitos enfraquecedores, a gente vai perdendo esse poder. Como você quer realizar grandes sonhos se você não consegue mudar alguns hábitos? Então, eu vou te dar esses 4 hábitos para você introduzir eles na sua vida, para você seguir esses hábitos, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar a você assumir a sua vida e realizar os seus sonhos. Então vamos ao primeiro hábito de todos. O primeiro hábito é: seja impecável com a sua palavra. É através da palavra que você expressa todo o seu poder criativo. É por meio dela que você manifesta tudo. A palavra é força, ela é poder que você possui de se expressar, de se comunicar, de pensar. Ou seja, de criar
eventos na sua vida. Só que a palavra, ela pode ser usada para coisas incríveis, mas também para coisas destrutíveis. Por isso que nós devemos saber fazer uso dela. Tanto para nós, obviamente, quanto para as pessoas que a gente convive. Durante a nossa infância, os nossos pais e irmãos, eles deram opiniões a nosso respeito e eles não refletiram sobre isso. Isso acontece com todo mundo, assim como você também faz isso com as pessoas. Então, quando eles capturam a nossa atenção, a palavra ela pode entrar na nossa mente e alterar todo um conceito que existe aqui dentro, para melhor ou para pior. Quer ver só um exemplo? Talvez você acredite aí dentro de você que você não é uma pessoa criativa. Você talvez já tenha tentado fazer algo criativo ou se expressar de uma maneira artística e não foi muito bem, então começou a criar esse conceito de que eu não sou uma pessoa muito criativa. Ou simplesmente você nem nunca tentou de verdade, mas só o medo de falhar, o medo de se expor ao ridículo fez você acreditar que você não é criativa. E aí você constrói toda a sua vida baseada na palavra que você aceitou sobre você mesma. Ou você até ouviu isso de alguém lá atrás na sua infância. Você fez alguma coisa e a pessoa falou: a fulana ela não é muito criativa. E aí você vai carregando isso ao longo da sua vida. Até que um dia, alguém prende a sua atenção e usando essa mesma palavra diz que você é uma pessoa muito criativa. Você fez algo ali no trabalho e a pessoa vira para você e fala: nossa, mas você é muito criativa. E repete isso. E aí você passa a acreditar no que aquela pessoa diz e faz um novo acordo com você mesmo. Como resultado, você não se sente e nem age mais como uma pessoa sem criatividade. Você começa a agir como uma pessoa que tem criatividade. Ser impecável com a sua palavra é você não usar ela contra você mesma. Ser impecável com a própria palavra é você usar ela da maneira correta. Usar ela com a energia correta, usar ela na direção da verdade e do amor por você. E óbvio, pelas pessoas também, mas principalmente por você, porque nós somos as pessoas as quais nós mais usamos a palavra contra. Imagina quantas vezes a gente atira encantamentos em nós e nos outros com a nossa palavra. Por anos, nós vamos assimilando fofocas, opiniões dos outros, mas a gente age com a gente da mesma forma. Constantemente, nós dizemos coisas do tipo: nossa, eu sou muito gordo. Nossa, eu sou feia. Eu tô ficando muito velha. Tá vendo como é que a gente usa a palavra contra nós mesmos? A gente precisa começar a compreender que a palavra é o que a palavra faz. Se você entender e construir esse primeiro hábito, ser impecável com a sua palavra, você já passa a perceber todas as mudanças que podem acontecer na sua vida. Primeiro, na forma como você lida com você mesma, e depois na forma como você lida com as outras pessoas, especialmente aquelas que a gente mais ama. Quanto mais você ama a si mesmo e o quanto você se sente em relação a você mesma, são diretamente proporcionais à qualidade e integridade da sua palavra. Quando você é impecável com as suas palavras, você se sente em paz, você fica feliz por ser assim. Então cabe a você firmar esse compromisso com você mesmo e dizer: eu sou impecável com a minha palavra. Quebra esses pequenos compromissos negativos que você fez com você ou que as pessoas te colocaram e você ficou aceitando ao longo da vida. Segundo hábito, não leve nada para o lado pessoal. O que quer que aconteça com você, preste atenção nisso. Qualquer coisa que aconteça com você, não leve para o lado pessoal. Se uma pessoa vai lá e te ofende, ela não está falando de você, ela está falando dela. Quando você leva isso para o lado pessoal, você acredita no que ela está falando. A gente comete, uma presunção de achar que tudo é sobre a gente. Nossa, ele me fez isso, ele fez aquilo comigo, eu sou uma pessoa... Nada, entenda isso. Nada do que os outros fazem é motivado por você, é por causa deles. Todas as pessoas vivem na sua própria mente. Eles estão num mundo completamente diferente daquele mundo que você vive. Se a pessoa te ofende, ela está fazendo isso por ela. Quando a gente leva para o lado pessoal, a gente presume que os outros sabem o que está no nosso mundo. Aquilo que a gente tenta impor ao mundo deles. Mesmo quando uma situação parece muito pessoal, tipo, não, isso foi pra mim, ela foi direta, ela falou exatamente. Mesmo que os outros insultem você diretamente, não tem nada a ver com você. Você aceita o lixo emocional das pessoas e aí você passa a carregar esse lixo. Se uma pessoa fala que você é o máximo,
É porque o estado emocional daquela pessoa faz ela enxergar você assim. Da mesma maneira, existe um barulho mental, conversas aí na sua cabeça que insistem em falar coisas a seu próprio respeito. Também não leve pro lado pessoal quando isso acontecer. Também não leve pro lado pessoal essas conversas. É por isso que as pessoas elas vivem confusas, desorientadas. Por quê? Porque existem partes da mente que desejam uma coisa e outras que desejam exatamente o oposto. E você fica ouvindo. Se você transformar esse segundo compromisso num hábito, ele vai evitar muitos aborrecimentos na sua vida. Sua raiva, a inveja, o ciúme, eles simplesmente vão começar a se diluir. Até a tristeza vai se diluir. Você nunca é responsável pela ação dos outros, mas você é totalmente responsável pela sua ação. Você não tem como se responsabilizar pelo que o outro vai fazer, mas você tem como se responsabilizar por como você vai reagir ao que o outro fez. Terceiro hábito, não tire conclusões. Cara, a gente tem um péssimo hábito que é de tirar conclusões sobre tudo. Presumir. O problema é que a gente acredita que essas coisas que estão na nossa cabeça realmente são verdadeiras. A gente pode jurar que elas são reais. A gente tira a conclusão sobre o que os outros estão fazendo, sobre o que eles estão pensando, sobre tudo. Aí a gente leva isso pro lado pessoal e a gente culpa e reage enviando veneno para essas pessoas emocional através da nossa palavra. Tirar conclusões em relacionamentos, nossa, isso é pedir problema. Frequentemente a gente presume que o nosso parceiro, que a nossa parceira sabe o que a gente pensa, né? Sabe as nossas necessidades, e aí a gente expressa de alguma maneira e a gente presume que eles têm que fazer o que a gente quer. E aí você cria todo um drama. Por quê? Porque você tira uma conclusão e a partir dela várias outras conclusões. E você vai construindo um castelo de conclusões. A nossa mente ela precisa de respostas. Então quando a gente não sabe algo, é melhor presumir do que não ter resposta nenhuma. Mas você pode perguntar. A gente presume que os outros pensam da mesma maneira que nós, sentem da mesma maneira que nós, julgam como nós julgamos, sofrem como nós sofremos. Essa é a maior presunção que o ser humano pode ter. A forma de evitar tirar conclusões é fazer pergunta. Se você não sabe sobre aquilo, pergunte. Se você não tem a informação completa, pergunta. Se a gente se comunica sempre assim, a nossa palavra se torna impecável. Se você não sabe, não tire conclusões. Pergunte. E vamos ao quarto e último hábito, e para mim, o mais poderoso de todos. De verdade, o mais poderoso. Se você ficou comigo até aqui, é porque você curtiu esse conteúdo, ele fez sentido para você, então eu vou te pedir um favor. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo para que ele chegue em outras pessoas que também possam se interessar por isso. E eu vou te pedir ainda mais um favor. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal. Porque eu sempre falo aqui sobre mentalidade, sobre hábitos, sobre procrastinação, sobre como que a gente se livra dos nossos problemas emocionais. Se você fizer isso, você vai ajudar essas pessoas também, beleza? Então, vou contar aí com a sua curtida, com o seu comentário, com a sua inscrição e vamos que vamos. Quarto e último hábito. Bom, dê sempre o melhor de si. Para mim, esse é o mais poderoso, porque se você der sempre o melhor de si, quando você pega os 3 anteriores, se você der sempre o melhor de si nos 3 hábitos anteriores, você vai ter os resultados incríveis que você precisa. Então, sobre qualquer circunstância, faça sempre o seu melhor. Mas entenda que o seu melhor nunca vai ser no mesmo nível. O meu melhor hoje, talvez amanhã ele seja o meu melhor, seja aqui, e depois de amanhã aqui. Mas se eu entregar o meu melhor sempre, o conceito é sempre esse, dar o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Se você der sempre o melhor, você não vai se julgar por isso, porque você sabe que você deu o melhor. Você não se julga, não tem como você ficar sujeito à culpa, por exemplo, ao arrependimento. Você não fica se punindo. Agora, quando você não dá o melhor, você pensa, poderia ter feito mais, eu poderia ter entregue melhor aquilo ali. Dando o melhor de si, você vai viver intensamente a sua vida. Tudo. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, na maneira como você cuida de você, você sempre vai estar satisfeito. Por mais que o resultado não seja o melhor naquele momento, você sabe, eu dei o melhor. Quando eu era atleta profissional, não sei se você sabe, mas eu fui atleta profissional de vôlei. Quando eu saía de um jogo sabendo que eu não tinha dado o meu melhor, eu saía muito frustrado. E perdia esse jogo, né? Principalmente, eu saía muito frustrado, eu saía muito pé da vida por não ter dado o meu melhor. Mas quando eu saía de um jogo, eu havia perdido, mas eu tinha dado o meu melhor. É óbvio que eu saía chateado, é óbvio que eu pensava, puta, eu queria ter ganho, mas eu sabia que eu tinha entregue tudo que eu podia naquele momento. Naquele jogo eu dei o meu melhor. Então isso dava uma certa satisfação, isso dava um preenchimento.
Eu sabia que o outro também tinha dado o melhor dele e o melhor dele foi melhor que o meu naquele dia. Quando você sempre faz o seu melhor, você assume a ação da sua vida, você assume a sua vida. Dar o melhor de si é você estar focado na ação de executar e não no resultado. As pessoas que não dão o melhor de si, elas estão fazendo coisas no modo automático, elas estão pensando somente no resultado que aquilo vai gerar na vida delas. A maioria das pessoas não dá o melhor de si porque elas nem queriam estar fazendo aquilo ali. Elas só fazem porque alguém mandou, porque elas precisam do dinheiro, porque elas precisam trabalhar, porque elas precisam pagar o aluguel, sustentar a família ou qualquer outra coisa. Aí carrega toda uma frustração, né? Você recebe o dinheiro, mas você fica frustrado, você fica infeliz. E aí elas fazem o quê? Elas têm 2 dias, que é o final de semana, né, para fazer o que quiser. Aí eles tentam escapar da própria realidade, ficam bêbados, usam drogas. Por quê? Porque eles não gostam da vida que eles levam. Não gostam. E existem muitas formas de nós nos magoarmos quando a gente não gosta de quem nós somos. Seja comendo coisas que você não deveria, não cuidando da sua saúde. Se você faz o seu melhor em tudo o que você puder, entenda, mais uma vez, entenda esse conceito. Nem sempre você vai ter todas as áreas da sua vida funcionando perfeitamente e performando super bem. Não. Você vai ter que, às vezes, escolher algumas áreas para dar o seu melhor. Mas quando você dá o seu melhor, se você faz o seu melhor, não existe arrependimento. Fazer o seu melhor é um grande hábito para você cultivar. Você está vivo, então assuma a sua vida e aproveite ela. Não resista à vida que está passando através de você. Os primeiros 3 compromissos, eles só vão funcionar se você fizer o seu melhor. Não espere poder ser sempre impecável com as suas palavras. Seus hábitos rotineiros, eles são muito fortes, enraizados demais na sua mente. Dando o melhor de si, os hábitos de usar errado a palavra, de levar as coisas para o lado pessoal e de tirar conclusões, eles vão se tornando cada vez mais fracos e menos frequentes. Se você fizer o seu melhor sempre, uma vez depois da outra, você vai se tornar um mestre da sua transformação. Por quê? Porque a prática é que faz a maestria. Você pode fazer isso hoje. Hoje, nesse exato momento, quando você acabar de assistir esse vídeo, você pode criar esses novos hábitos. Hoje, agora. Coloque a sua palavra e seja a sua palavra. E se você, por acaso, em algum momento, se perder nesse caminho, se você perder um desses hábitos ou deixar de fazer, não tem problema, não se culpa por isso. Retoma ele. Pense em manter ele só hoje. Perdi, mas eu vou manter ele só hoje. Vou retomar e vou manter ele só hoje. No início vai ser difícil, mas a cada dia vai se tornando cada vez mais fácil. Até que um dia você descobre que você está controlando a sua vida. Você vai ficar surpreso com a maneira como a sua vida vai ser transformada a partir do momento que você usar esses hábitos, porque esses hábitos são hábitos de princípios. São hábitos que estão ligados ao seu caráter. Não se preocupe com o futuro. Mantenha a sua atenção no presente e permaneça no aqui e agora. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu espero também que você coloque em ação tudo isso que eu falei aí. Me diz nos comentários se você gosta desse conteúdo, que tipo de conteúdo você quer que eu gere para te ajudar, se tem alguma coisa que você gostaria que eu falasse, beleza? Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!